Olá, eu sou Yaga Masta, mas você pode me chamar de Yaga, e sejam bem-vindos ao Contos da Yaga, um lugar onde o impossível encontra abrigo e onde algumas histórias se recusam a permanecer enterradas. Então apague as luzes e vamos para o relato. Gente, o relato de hoje ele é de troca de cabeça, então é um relato mais pesadão. Eu não entendo muito o conceito da troca de cabeça, ou tipo, como que se faz, como funciona. Eu já ouvi em outros relatos de outros canais e tudo mais, mas eu sei que o conceito da troca de cabeça, ele é como se fosse você trocar a sua vida com a de outra pessoa, seja para ganho financeiro, seja para ganho de saúde, mas vamos supor, você tá vendo que sua vida tá na pindaíba, você vai lá e faz um feitiço de troca de cabeça para poder, enfim, tomar a vida e o destino daquela pessoa, né? Enquanto a pessoa que foi trocada a cabeça geralmente tem o destino que tomaria a sua vida, ou então, né, vai de arrasta, dependendo das circunstâncias. É um feitiço que geralmente não é todo mundo que faz, não são todas as religiões que fazem. É uma coisa complicadíssima de se fazer, pelo que eu já ouvi de relatos, e não é uma coisa comum de acontecer. Então, ter um relato de troca de cabeça é meio bizarro, assim. Enfim, eu já deixei, inclusive, no começo do vídeo, o aviso de gatilho. Então, esse é aquele relato que, se você não se sentir confortável a partir de algum momento dele, você não precisa continuar. Mas ele retrata cenas de abuso, uso de substâncias, coerção, manipulação, perseguição. Enfim, se você não se sentir bem o suficiente pra assistir o vídeo, ou você não tá passando por um momento muito bom, você não precisa assistir esse vídeo. Existem outros vídeos no canal, eu vou deixar linkado aqui uma playlist pra vocês, de todos os vídeos do canal, e tem outros vídeos que são mais leves pra vocês assistirem. Não precisa assistir se vocês não se sentirem confortáveis, tá? E lembrando, se você tiver algum relato sobrenatural, alguma história que você queira que eu leia aqui no canal, seja tanto o que aconteceu com você ou uma creepypasta, mande no e-mail contosdayaga@gmail.com, que é o e-mail que tá aparecendo aqui na tela, ou a primeira informação que aparece na descrição aqui desse vídeo. E não se esqueça de deixar o like, comenta aí o que você espera dessa história agora no começo, antes de chegar no final. Dá um apoio pra drag, compartilha com seus amigos, para apoiar o canal a crescer cada vez mais. E também gostaria de agradecer o tanto que o canal vem crescendo ultimamente. Muito obrigado pela força que vocês têm me dado. E, enfim, chega de enrolação, bora para o relato. Quando descobri o que era uma troca de cabeça. Antes de tudo, quero dizer que adoro o canal e acompanho você há um tempo. Obrigado, fico muito feliz, de verdade. Muito obrigado. Resolvi criar coragem para contar uma história que aconteceu comigo no ano passado e que, sinceramente, mudou completamente a forma como eu enxergo certas coisas. Eu sei que muita gente pode não acreditar, mas tudo bem. Eu mesma, se não tivesse vivido isso de perto, provavelmente também duvidaria. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa em relação à espiritualidade. Não sou daquelas que vê espírito em qualquer esquina, nem atribuo tudo à magia ou ao sobrenatural. Mas também aprendi que existem situações que simplesmente não conseguem ser explicadas apenas pela lógica. Yaga, eu separei a história em capítulos para que você entenda melhor o decorrer dela. E eu espero que dê para entender. Tá, então vamos lá. Parte 1. A família. Tudo começou quando conheci um rapaz no meu trabalho. Vou chamar ele de Lucas Silva para preservar a identidade dele. O Lucas era só mais um colega da empresa. Ele não era meu chefe, nem era subordinado. Simplesmente trabalhávamos em setores diferentes. Mas desde os primeiros dias, uma coisa nele me chamava muita atenção. Ele tinha uma aparência muito abatida. Era aquele tipo de pessoa que parecia carregar o mundo nas costas. Sempre usava roupas muito gastas. No inverno, fazia um frio absurdo e ele aparecia com uma blusinha fina, que claramente não esquentava nada. O tênis era velho, todo surrado. Várias vezes eu ouvia ele comentar que estava com fome. Sempre andava de cabeça baixa, falando pouco e tinha um olhar meio vazio. É difícil de explicar, mas parecia que a energia dele era pesada. Mas não era uma tristeza comum. Parecia alguém completamente sugado pela vida. Com o tempo eu comecei a conversar mais com ele. Primeiro assuntos de trabalho, depois conversa de intervalo, até que acabamos criando amizade. Essa amizade foi crescendo e, naturalmente, acabou surgindo um interesse amoroso entre nós. Foi aí que eu comecei a descobrir algumas coisas sobre a vida dele. Logo de início, ele me contou que era casado.
Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem? Bom, enfim, não vou julgar, né? Vamos continuar. O problema foi quando ele disse a idade da esposa. O Lucas tinha pouco mais de 20 anos. A mulher dele tinha quase 50. Na hora eu estranhei, claro, mas tentei não julgar. Cada casal tem a sua história, afinal de contas. Só que, conversando mais, descobri uma informação que me deixou completamente sem reação. Eles já estavam casados havia 5 anos. Eu fiz as contas na cabeça, então aquilo significava que esse relacionamento tinha começado quando ele ainda era menor de idade. Naquele momento eu já senti um desconforto enorme, inclusive eu tô sentindo agora, mas a história estava apenas começando. Em uma das nossas conversas, ele resolveu me mostrar uma foto da mãe dele. Ele contou que o pai tinha abandonado a família quando ele ainda era criança e que havia sido criado praticamente pela mãe e pela avó. Quando olhei a fotografia da mãe dele, meu corpo inteiro gelou. Ela era praticamente idêntica à esposa dele. E eu não tô exagerando, Yaga. Era o mesmo tipo físico, o mesmo tom de pele, o mesmo cabelo, o mesmo corte de cabelo, Yaga. Como assim? Mesmo jeito de se vestir, até o semblante era parecido. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, mana, as duas tinham exatamente o mesmo nome. Gente do céu. Vou chamar as duas de Samantha Silva. A mãe dele se chamava Samantha Silva e a esposa também se chamava Samantha Silva. Gente, gag total. O complexo de Édipo da diva, né? Gente, eu tô muito passada. Tá, agora pra título do relato eu vou chamar a mãe de mãe e a esposa de Samantha, tá? Pra ficar mais organizado pra vocês aí. Porque eu não sei se ela colocou Samantha Silva pra tudo ou se ela colocou mãe e esposa. Enfim, vamos lá. Naquele momento eu fiquei completamente sem palavras. Assim como nós aqui também, né? Mas resolvi guardar aquilo pra mim. Pensei que talvez fosse uma coincidência muito esquisita. E conforme a gente foi se aproximando, eu contava tudo sobre minha vida. Minha família, minha infância, os meus planos. Mas quando chegava a vez dele de falar sobre si mesmo, ele simplesmente mudava de assunto. Era como se existisse algum tipo de bloqueio. Até que um dia ele olhou pra mim e disse uma frase que eu nunca esqueci. Se você quiser saber quem eu realmente sou, converse com a minha avó. Achei estranho. E eu perguntei por quê. Ele não me explicou, e ele só repetia: você precisa conversar com a minha avó. Dias depois, ele insistiu de novo. Depois, insistiu outra vez. Até que pegou o celular, me passou o telefone dela e disse que já tinha avisado que eu ligaria. Aquilo começou a me causar uma curiosidade enorme. Parecia que ele queria muito que eu descobrisse alguma coisa, mas que ao mesmo tempo era incapaz de contar com a própria boca. Então, eu acabei ligando. Quem atendeu foi Dona Maria Silva, a avó dele. Desde o primeiro minuto, ela foi extremamente simpática comigo. Conversamos bastante por telefone durante alguns dias, até que ela me fez um convite. Disse que queria me conhecer pessoalmente. Ela morava em uma cidade pequena do interior, cerca de 200 quilômetros da minha. Era aquele tipo de lugar onde praticamente todo mundo conhecia todo mundo. Então, eu resolvi ir. Quando cheguei lá, encontrei uma senhorinha muito simples, daquelas benzedeiras clássicas do interior. Casa humilde, jeito calmo, um olhar sereno, mas ao mesmo tempo existia nela uma presença muito forte. Depois eu fui descobrir que aquilo fazia todo sentido, porque a Dona Maria era benzedeira desde criança. Além disso, ela era herdeira de um terreiro de Umbanda. A mãe dela também havia sido médium durante muitos anos e era conhecida por formar centenas de outros médiums. Ou seja, ela tinha vivido a vida inteira na roça e também cercada pela espiritualidade. Apesar disso, em nenhum momento ela tentou me convencer de nada. Não fazia aquele tipo de discurso exagerado. Ela falava de forma tranquila, bem tranquila, como quem apenas estava contando a própria história. Depois de conversarmos bastante, ela comentou que estava muito feliz porque o Lucas finalmente tinha conhecido alguém. E, apesar de tudo, ela já sabia que ele iria conhecer uma pessoa nova e que, na verdade, ela já esperava a minha visita. Disse que torcia para que ele conseguisse sair do relacionamento em que vivia. Foi então que ela respirou fundo, olhou para mim e começou a contar tudo o que tinha acontecido quando ele tinha apenas 15 anos. Naquele instante, eu ainda não fazia ideia
de que ouviria uma das histórias mais perturbadoras da minha vida. Parte 2: O desaparecimento. Depois que Dona Maria terminou de me contar como conheceu a mulher que mudaria a vida do Lucas para sempre, ela respirou fundo e disse que a pior parte da história ainda nem tinha começado. Na época, o Lucas tinha apenas 15 anos. Ele era um menino simples, criado no interior. Gostava de jogar futebol, vivia correndo para cima e para baixo, ajudava a mãe e a avó quando precisava e estudava em uma escola da cidade vizinha. Todos os dias, ele fazia exatamente o mesmo caminho. E era justamente nesse caminho que ficava uma padaria. Lá trabalhava a mulher que a gente já sabe que é a Samantha. Segundo a Dona Maria, tudo começou de um jeito que, para quem olhasse de fora, parecia inofensivo. Ela sempre chamava o Lucas para conversar. Às vezes oferecia um salgado que tinha sobrado. Outras vezes dava um doce ou um refrigerante. Dizia que ele era um rapaz bonito. Perguntava como estavam os estudos. Fazia questão de puxar conversa sempre que ele passava. No começo, ninguém viu maldade naquilo. Afinal de contas, era uma mulher mais velha dando em cima de um menino do interior. Gente, e aí tem uma problemática bem grande, né? Porque se é o contrário que estivesse acontecendo, um cara dando em cima de uma menina de 15 anos, a gente sabe o que isso se chama, né? PDF. Os arquivos PDF. E não querendo ser muito lacriane aqui, nem nada do tipo, mas realmente, quanto mais novo é o menino e quanto mais velha é a mulher que tá dando em cima dele, o menino tem a fama de garanhão, né? Sai com a fama de garanhão. E isso é muito doentio, porque se fosse o contrário, a gente sabe que seria podre. Então por que não é podre igual, entendeu? Eu já tô achando nojenta essa história. Não querendo ser too woke, mas assim, isso é arquivo de PDF, né? Disgusting! Cidade pequena costuma funcionar de outro jeito. Todo mundo conhece todo mundo e as pessoas acabam baixando a guarda. Mas, olhando hoje, a própria Dona Maria diz que aquilo foi um processo de aproximação muito bem calculado. Enquanto essa mulher conquistava a confiança dele, alguma coisa dentro do Lucas começava a mudar. Ele chegava em casa sem fome, e isso era muito estranho, porque ele sempre voltava da escola reclamando de que estava morrendo de fome. Além do que, ele estava na fase de crescimento, então o adolescente come muito, né? Parou de jogar bola, parou de conversar, ficava olhando por nada. Às vezes, parecia nem prestar atenção quando alguém falava com ele. A mãe perguntava se tinha acontecido alguma coisa e ele respondia que não. A avó perguntava se estava passando mal e ele dizia que estava tudo bem. Mas elas tinham certeza de que aquele menino já não era mais o mesmo. Só não conseguiam imaginar o motivo. Até que, em uma tarde, a Samantha chamou o Lucas e disse que tinha preparado uma surpresa para ele. Pediu para que ele passasse na casa dela depois da aula. E ele aceitou Yaga. Foi a última decisão que a família acredita que ele tenha tomado completamente por vontade própria. Quando chegou na casa da Samantha, ele encontrou um ambiente que jamais tinha visto. Segundo o que o próprio Lucas contou para a avó dele anos depois, havia uma iluminação completamente vermelha dentro da residência. As cortinas eram vermelhas, velas estavam acesas pelo chão, pétalas de rosas formavam caminhos pela casa até o quarto. Em cima da cama também haviam pétalas, frutas, canela, champanhe e outros objetos que estavam espalhados pelo ambiente, como se tudo tivesse sido preparado para algum tipo de ritual. Quando a Dona Maria me descreveu aquela cena, ela não teve dúvida. Para ela, aquilo era um trabalho espiritual, um ritual de amarração amorosa. Ela acredita que aquela preparação não estava ali por acaso. O Lucas disse que entrou na casa, conversou com a Samantha e, pouco tempo depois, ele apagou. A memória simplesmente desapareceu. Ele não conseguia explicar o que aconteceu em seguida. Era como se alguém tivesse arrancado 3 dias inteiros da vida dele. Enquanto isso, a família vivia um pesadelo. Ele deveria ter voltado para casa perto do meio-dia. E ele não voltou, Yaga. Ligaram para o celular. Nada. Anoiteceu. Continuaram ligando. Também nada. No dia seguinte, começaram a procurá-lo pela cidade inteira. Hospitais, conhecidos, amigos. Ninguém sabia onde o Lucas estava. A angústia aumentava a cada hora que passava. Quando voltou a lembrar de alguma coisa,
ele já não estava mais na cidade. Segundo contou depois, acordou completamente desnorteado enquanto viajava de carro com a Samantha. Ela disse apenas que os dois estavam indo para São Paulo. Gente, como assim? A mulher basicamente sequestrou um menino de 15 anos e estava levando ele para São Paulo. E lá, segundo ela, precisavam visitar um pai de santo. Então, assim, piorou. A mulher amarrou ele, né? Fez a amarração amorosa e vai levar ele para um pai de santo. O que essa mulher vai fazer com esse menino? O Lucas contou que o celular dele já não estava mais com ele. A Samantha havia guardado o aparelho. Eu tô ficando muito passada, gente. Tipo assim, quanto mais tá passando o relato, mais passado eu tô ficando. Porque parece que não é mais só um caso sobrenatural, é um caso de polícia, né? Pelo amor de Deus. Ele sequer tinha como avisar a própria família de que estava vivo. Durante a viagem, o telefone tocou. Era a mãe dele, desesperada. E como ela não estaria desesperada, né, Yaga? Quem atendeu foi a Samantha, e não o Lucas. A Dona Maria dizia que nunca esqueceu daquele telefonema. A filha dela chorava do outro lado da linha, perguntando onde estava o filho dela, implorando para falar com ele. E a única coisa que ouviu foi a voz daquela mulher dizendo, em tom de deboche, que o Lucas estava muito bem, que ninguém precisava procurá-lo, que não era para se preocupar, que ele já era um homem, que tinha ido porque quis. Quando a mãe implorou para saber onde eles estavam, a Samantha respondeu apenas que estavam em São Paulo. E depois desligou. Eu imagino o desespero daquela família, Yaga. Um menino de 15 anos havia desaparecido por dias, e quando finalmente conseguiram a notícia, perceberam que ele estava completamente nas mãos de uma mulher que parecia fazer questão de afastá-lo de todos aqueles que amavam ele. Alguns dias depois, o Lucas voltou para casa. Mas, segundo a Dona Maria, quem atravessou pela porta já não era o neto que ela havia criado. Ele estava calado, o olhar parecia vazio. Já não ria, já não demonstrava interesse pelas coisas que ele sempre gostava. E toda vez que alguém dizia que aquela mulher não lhe fazia bem, ele a defendia imediatamente com unhas e dentes. Era como se tivesse se tornado o centro absoluto da vida dele. A Dona Maria olhou para mim e disse uma frase que nunca consegui esquecer. Era o corpo do meu neto. Mas parecia que a vontade dele tinha ficado perdida em algum lugar pelo caminho. Nossa, gente, que triste, que triste. Naquele momento, eu ainda não sabia que aquilo era apenas o começo da tragédia daquela família. Parte 3. O controle. Depois de tudo o que a Dona Maria me contou sobre o desaparecimento do Lucas e a volta dele para casa, eu achei que a pior parte da história já tinha passado. Mas eu estava completamente enganada. Segundo ela, quando o Lucas voltou de São Paulo, era como se estivesse vivendo no automático. Ele já não discutia, já não questionava, não importava o que a Samantha dissesse, ele simplesmente obedecia. A família tentava conversar, tentava fazê-lo enxergar que aquela situação não era normal, mas era inútil. Ele defendia aquela mulher o tempo inteiro. Foi então que ela começou a frequentar a casa da família. Mesmo sabendo que a Dona Maria e a mãe dele não aprovavam aquele relacionamento. Ela aparecia para tomar um café, conversar e agir como se fizesse parte da família. No começo, a avó pensou que talvez aquilo fosse positivo. Ela acreditava que, mantendo aquela mulher por perto, pelo menos o Lucas continuaria voltando para casa. E o medo era muito maior. Se proibissem o relacionamento, existia a possibilidade de que ele desapareceria novamente. Então, elas fingiam aceitar. Era uma forma desesperada de não perder o Lucas de vez. Foi nessa época que a mãe dele começou a apresentar alguns problemas de saúde. Aqui a pessoa colocou no relato que foi aquela época, aquele período que a gente passou bem feio aqui no Brasil, né? De uma doença respiratória, enfim, né? E aí eu não vou falar porque geralmente dá problema no vídeo. Ela tossia bastante, sentia um cansaço estranho, e como o país estava passando por uma época em que muita gente adoecia por causa de doenças respiratórias, ninguém deu tanta importância. Achavam que fosse apenas uma gripe mais forte, porque isso foi bem no começo desse período. Foi então que a Samantha apareceu com um vidro de xarope caseiro. Disse que era muito bom, gente do céu, ai, pra onde que tá indo isso? Que tinha sido preparado por um pai de santo conhecido dela. Insistiu para que a mãe do Lucas tomasse. Segundo a Dona Maria, a filha confiou e tomou o xarope. Poucos dias depois,
Ai, gente, eu não acredito. Eu não acredito, tipo assim, ela foi de arrasta, basicamente foi isso. Só que ela deu uma descrita aqui mais gráfica, de tipo assim, de começou a passar mal, não sei o quê, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que também não precisa. Ela foi de arrasta. E, pelo amor de Deus, girl. Quando eu vi isso, fiquei completamente sem reação, eu, nesse exato momento. Perguntei se existia alguma prova de que a partida dela tivesse relação com aquele remédio. A Dona Maria respondeu que não. Ela nunca conseguiu provar, mas também nunca conseguiu aceitar a coincidência. A filha dela era uma mulher relativamente jovem, e aí ela piora de repente, toma um preparado entregue justamente pela pessoa que queria ocupar o lugar dela, e vai de arrasta pra cima poucos dias depois. Isso é muito estranho, né? Ela dizia que aquilo nunca fez sentido dentro da cabeça dela. A partida da mãe destruiu completamente o Lucas. Ele chorava sem parar. Segundo a avó, era um sofrimento desesperador. Mas esse sofrimento durou muito pouco. A Samantha apareceu novamente. Disse que agora ele iria morar com ela. Que ela cuidaria dele. Que dali para frente eles seriam marido e mulher. E foi exatamente isso que aconteceu. O Lucas saiu da casa onde havia crescido e passou a viver com ela. Só que, segundo a Dona Maria, aquilo não parecia um casamento. Parecia uma prisão. Só que era muito difícil para a Dona Maria questionar certas coisas que aconteceram. A família do Lucas tinha de tudo. Espírita, evangélico, alcoólatra, usuário de drogas, prostituta, lobisomens, fadas, kkk. Era uma verdadeira algazarra. E a Dona Maria, muitas vezes, só sabia rezar e se afastar. Ela tinha medo das brigas acabarem em morte. Só que dessa vez, a morte já tinha acontecido. Sempre que Lucas chorava pela mãe, a Samantha mandava ele calar a boca, mandava ele parar. Ela dizia que não aguentava ouvir homem chorando. Em algumas ocasiões, segundo o próprio Lucas contou, ela lhe dava remédios para dormir, para ficar mais calmo, para parar de incomodar ela. Foi nessa hora que eu lembrei dos 3 dias em que ele havia desaparecido. Na minha cabeça, ficou meio impossível não pensar que talvez ela tivesse usado algum medicamento naquela ocasião, Yaga. O que mais me impressionou é que a Samantha nunca foi amiga da mãe do Lucas. Nem a conhecia antes de tudo isso. Mas quando ela faleceu, a Samantha foi até a casa da mãe e pegou tudo. Roupas, acessórios. A mãe do Lucas gostava muito de usar aqueles chinelinhos decorados, sabe? Roupas combinandinho, sapatilhas coloridas. Pois bem, a Samantha, a partir de agora, passou a se vestir igual a mãe do Lucas. Gente, no caso, a mulher tomou o lugar da outra, né? Tipo assim, a troca de cabeça foi a gata virar a mãe do menino. E que doentio, né, também, porque não era só um relacionamento, era um relacionamento junto com... Ai, gore. A partir dali, o Lucas perdeu completamente a autonomia sobre a própria vida. Ela decidia onde ele trabalhava, conversava com comerciantes da cidade dizendo que o marido, entre aspas, precisava de emprego. Quando ele era contratado, fazia questão de controlar o dinheiro. Na maioria dos casos, o salário era depositado em uma conta conjunta, e ela ficava com os documentos dele. Controlava tudo: dinheiro, celular, horários, as companhias. Era como se ele tivesse deixado de existir como indivíduo. O mais estranho de tudo era outra coisa. A Samantha tinha um filho praticamente... Meu Deus. A Samantha tinha um filho praticamente da mesma idade do Lucas. E segundo a Dona Maria, a forma como ela tratava os dois era praticamente igual. Eu tô muito passada. Quando o filho fazia alguma coisa que ela não gostava, ela batia nele. Quando o Lucas fazia alguma coisa que ela não aprovava, ela também batia nele. Ela o chamava de moleque, dizia que ele era infantil, comparava o marido com o próprio filho o tempo inteiro. Na prática, parecia enxergar os dois como a mesma pessoa. Aquilo me causou um desconforto enorme, e eu imagino que deva ter causado mesmo, porque eu tô bem desconfortável lendo esse relato. Eu acho que tá tão desconfortável quanto o relato daquela menina do dormitório da faculdade. Tá nesse nível, pra mim, pra pior até. Parecia uma mistura de maternidade doentia com um relacionamento amoroso, exatamente. Uma dinâmica completamente distorcida.
Enquanto isso, a Dona Maria tentava fazer tudo o que estava ao seu alcance. Ela era benzedeira desde criança, como tinha falado, e trabalhava com a espiritualidade a vida inteira. Então começou a fazer orações, acendia velas, pedia ajuda às entidades, fazia limpezas espirituais, tudo com um único objetivo: trazer o neto de volta. Ela dizia que, às vezes, conseguia perceber pequenos momentos em que o Lucas parecia despertar. Ele dizia que queria ir embora e que queria recuperar a própria vida. Mas, quando chegava a hora de realmente tomar uma decisão e colocar a mão na massa, ele travava. Começava a chorar, entrava em desespero e acabava voltando para ela, como se alguma coisa sempre o puxasse de volta. Foi justamente nessa época que eu entrei na história. Eu e o Lucas continuávamos trabalhando juntos, nos aproximamos cada vez mais, existia um carinho entre nós, uma conexão muito forte. A própria Dona Maria ficou feliz quando soube. Ela dizia que talvez eu fosse a oportunidade que ele precisava para finalmente conseguir romper aquele vínculo. Ela chegou a me dizer que vinha fazendo trabalhos espirituais justamente para libertá-lo daquela situação. Por algum tempo, eu também comecei a acreditar que isso seria possível, mas eu estava completamente enganada. O Lucas dizia que queria sair daquele relacionamento. Dizia que não aguentava mais viver daquela forma. Só que, na hora de agir, nunca conseguia. Era como se alguma coisa o impedisse. Pouco tempo depois, ele acabou saindo do trabalho. Segundo o que me contaram, existiam indícios de que Samantha tinha descoberto que nós estávamos nos aproximando. E foi justamente a partir desse momento que coisas muito estranhas começaram a acontecer comigo. Yaga, a minha saúde piorou de repente. Passei a sentir um mal-estar constante. Meu corpo começou a reagir de formas que os médicos não conseguiam explicar direito. Até que um dia eu fui parar no hospital, com um princípio de infarto. Eu nunca tinha passado por nada parecido. Além disso, outras coisas começaram a acontecer. Minha casa parecia pesada, gelada, mesmo no verão. Eu vivia cansada, meu cabelo começou a cair muito mais do que o normal. Eu acordava me sentindo completamente drenada. As pessoas próximas a mim começavam a dizer que eu precisava me afastar daquela história, que aquilo não estava me fazendo bem. Foi então que eu procurei ajuda espiritual. Passei por limpezas, conversei com as entidades, recebi orientações e alguns puxões de orelha. E praticamente todas diziam a mesma coisa, que eu precisava sair daquela situação. Que o Lucas ainda não tinha forças para romper sozinho, que se eu insistisse em permanecer ali, acabaria adoecendo junto com ele. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu gostava dele. Eu via claramente que existia um rapaz bom ali dentro, mas também percebia que existia alguma coisa, fosse psicológica, emocional ou espiritual, que o mantinha preso àquela mulher. Até hoje eu não sei explicar exatamente o que aconteceu com o Lucas. Não sei dizer se tudo isso foi resultado apenas de manipulação psicológica, de anos de abuso, de medicamentos, ou se realmente existia alguma influência espiritual muito maior por trás de toda essa história. Só sei de uma coisa. Depois de ouvir a Dona Maria, conhecer o Lucas e viver tudo que eu vivi, eu nunca mais consegui olhar para certos casos da mesma maneira. Porque, às vezes, a pior prisão não é aquela feita de grades. É aquela que ninguém consegue enxergar. Gente, escritora, a caneta pegando fogo no final aqui. Eu tô muito passada, assim, porque ao mesmo tempo que é um caso sobrenatural, é literalmente um caso de polícia, né, gente? A mulher sequestrou ele tanto fisicamente, né, levando ele pra São Paulo pra ver o Pai de Santo e tudo mais, e sabe-se lá o que rolou lá no Pai de Santo. Sequestrou ele em questão de relacionamento, num relacionamento tóxico, sequestrou financeiramente, sequestrou a vida do rapaz de modo geral, né, englobando tudo. E espiritualmente, tudo ente, tudo ente que vocês quiserem colocar, a mulher sequestrou o rapaz. Vamos inverter os papéis aqui? Imagina se fosse uma garota, o Lucas fosse uma garota e a Samantha fosse um rapaz. Essa pessoa já estaria presa, né? Não seria extremamente doentio, então por que quando é uma mulher que faz uma coisa dessas, não é extremamente doentio? Aliás, a sociedade coloca, né, como não doentio, como a mulher sendo loba e o rapaz sendo garanhão.
E nessa inversão de papel a gente consegue ver que, na verdade, é nojento. É muito nojento. Eu fico meio sem palavras, assim. E aparentemente foi uma troca de cabeça e uma magia de amarração muito forte, muito bem feita. Porque a pessoa mandou o relato, acho que faz 2 dias, pelo que eu tô vendo aqui no e-mail. Pelo que dá pra entender, ela terminou com ele, né? Porque tava acontecendo as coisas com ela. Mas isso ainda se perdura, né? E mesmo com uma avó benzedeira, mesmo com uma avó orando por ele, tentando fazer a quebra da maldição, a quebra da amarração e tudo mais, não consegue botar forças pra esse menino sair desse relacionamento. E eu acho que tem muito a ver também com esse sequestro que ela fez dele, né? Tipo assim, nesse trabalho que ela levou o menino lá pra São Paulo e tudo mais. A poção que ela deu pra mãe do menino, pra mãe do menino. Gente, assim, ó, caso de polícia é um caso bizarro. Pra mim foi um dos casos mais bizarros que eu trouxe pro canal. Depois do caso do relato ali daquela menina que tinha ido pra faculdade. Esse realmente, se eu soubesse, se a pessoa não tivesse se identificado, se a pessoa não tivesse trocado os nomes e tivesse como identificar, é bizarro, assim, como que isso não virou caso de polícia. Eu não sei se até hoje eles estão juntos, eu espero que não, né? Eu espero que esse menino tenha conseguido se desvencilhar dessa criatura, que eu não vou nem chamar de mulher. Não era pra ser um relato de Maledite, aparentemente, mas acabou se tornando um relato de Maledite no final das contas. Doentio, assim, completamente doentio. Eu espero que essa senhora, Dona Maria, também esteja bem e que ela consiga quebrar essa amarração, que ninguém merece viver uma vida dessa, gente, pelo amor de Deus. O menino não tem nem celular, o menino não tem companhia, o menino não tem amigos, ele apanha igual coisa, faz tudo na casa pra mulher. É um absurdo, gente, é um absurdo. E, enfim, e lembrando que ele voltou de São Paulo completamente letárgico, ou seja, pra levar ele pra São Paulo, a mulher drogou ele. É tão absurdo, são tantas nuances de absurdo dentro desse relato que eu vou ter que parar por aqui, porque eu realmente estou ficando irritada e nervosa. E, tipo, sabe aquela sensação de impotência? E por mais que vocês mandem os relatos pra mim e eu leio ele com maior respeito e carinho, tem coisas que passam dos limites. E não é assim, não tô falando pra não mandar. Mandem, que eu gosto de ler, eu gosto de certa forma, passar isso pra vocês e tudo. Eu não tô falando essa mensagem pra pessoa que me mandou e nem brigando com ninguém que queira mandar relatos mais pesados, até porque as pessoas gostam de assistir. Mas tem momentos que, tipo assim, às vezes não dá pra continuar dando opinião, porque aí o nível do vídeo também vai chegar muito baixo. E eu não quero baixar o nível no vídeo e também peço pra vocês que não baixem o nível nos comentários. Mas eu sei como vocês são e eu sei que provavelmente... Assim, não vou segurar, né? Não vou segurar porque todo castigo pra essa mulher é pouco. Desculpa, gente, mas tem casos assim que eu leio aqui no canal que eu não tenho como não dar minha opinião, né? De forma respeitosa, porque se eu quisesse falar o que eu queria falar, melhor deixar baixo. Enfim, gente, vamos encerrar aqui. Da vida louca. Não tô... Mas, enfim, eu fico meio brava, assim, quando são casos que, tipo, não acabaram e parece... Quer dizer, eu não sei se acabou ou não. Inclusive, você que mandou esse relato, se estiver assistindo, por favor, manda no e-mail, não precisa se identificar nos comentários, atualizando pra saber se esse menino tá bem hoje em dia, porque eu fiquei realmente preocupada. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque... Fiquei meio com gosto amargo na boca, assim, sabe? Eu acho que é a primeira vez que isso acontece, de fato, assim, né? Porque pelo menos no outro relato lá que a gente tinha lido, Pesadão, ele acabava numa boa nota, digamos assim. E é isso, gente. Um beijo. Deixa o like aí pela minha saúde mental. Comenta o que vocês quiserem comentar. Pode trucidar essa mulher nos comentários. Não me importo. Esse realmente, assim, ó. Essa ela merece. Mas cuidado com as palavras pro vídeo também não cair, né? Por favor. Sejam respeitosos, mas falem aquilo que vocês queiram falar. Sejam criativos. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe o vídeo com pessoas que gostam de casos absurdos como esses. Relatos de terror. Se você também tiver alguma história para me mandar, seja um relato sobrenatural que aconteceu com você, histórias de terror, ou creepypastas, você pode mandar para o contosdaiaga@gmail.com, que está aparecendo aqui na tela, ou então aqui na descrição do vídeo. Deixem um emoji de faca para me dizer que você assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, vou ficando por aqui. E como vocês sabem, algumas histórias terminam, outras continuam esperando na escuridão. Então, até o próximo relato. Apague as luzes
e me conte tudo.